Boa noite, meus irmãos. Que a luz do Cristo esteja conosco nesta noite. Vou chegar para cá. Como vocês sabem, eu trago toda a palestra em texto, né? Para não se perder. Mas, infelizmente, nosso projetor queimado, vocês não poderão acompanhar ainda. Nós estamos orando, vamos conseguir. Né? Doação, alguma coisa assim. Bom, as curas e o espiritismo. Aí nós vamos agora, em primeiro momento, ter uma ideia na visão da OMS, a Organização Mundial de Saúde, sobre o tema. A saúde, de acordo com eles, olha, a saúde é a definição da Organização Mundial da Saúde, está definida como um estado de completo bem-estar físico, psíquico e social, e não meramente a ausência de doenças. Essa definição, embora bastante ousada e vanguardista, data de 1949 e representa o ideal que todos nós perseguimos, mas que não conseguimos alcançar. Não conseguimos porque, diante de inúmeros desafios da vida, raros são aqueles que conseguem manter o equilíbrio em todas as áreas, quanto mais o completo bem-estar, como pretende a OMS. A prática de saúde atual, a despeito de todos os avanços científicos, apresenta-se fragmentada e focada na superespecialização e no tecnicismo, e está muito longe de fornecer ao indivíduo recursos de autoconhecimento, instrução e autoamor que o capacite a sedimentar a busca pela saúde de forma eficaz e permanente. Bom, isso na visão da OMS, né? Agora, a cura na visão espírita. Vamos vir aqui também, um breve. Na visão espírita, a saúde é entendida sob o prisma da imortalidade da alma e as experiências de vida como construções pessoais, intransferíveis. E Emmanuel nos diz que a saúde é a harmonia da alma, dando-nos a orientação precisa para compreender o foco de atenção. É o espírito imortal, viajante da eternidade, construtor do seu destino e mantenedor dos estados íntimos que constituem a saúde e a doença. E aí vamos então, temos que incluir Chico Xavier na nossa conversa. Chico Xavier, ele trazia o corpo coberto de enfermidades e o coração pacificado em Deus, harmonizado com sua proposta e sua missão. Agora vamos ao extremo, o oposto. Já Hitler, pegando os extremos como exemplo, trazia o corpo aparentemente saudável e a alma desarmonizada, desconectada com seu papel no universo e em seu momento evolutivo. Nós vamos agora totalmente ao extremo. Com Chico Xavier, com aquele físico dele, sofreu a vida inteira, mas vamos lá, vamos trabalhar. E ele tinha total harmonia, já com o exemplo de Hitler, totalmente ao contrário. Aí o que é harmonia? A harmonia representa o resultado do plantio, a resposta da vida, a busca consciente por sentido e significado mais profundos, por entendimento de si mesmo e seu papel no atual contexto encarnatório, mas, sobretudo, a consequência natural das ações no bem particular e coletivo. E significa sintonia com seu momento de vida, seu estágio de amadurecimento, suas necessidades psicológicas, sociais e biológicas, bem como integração com o meio e integração consciente e útil com a sociedade e o universo. A harmonia não depende de ausência de doenças, podendo se manifestar mesmo na presença destas. Então, isso que nós vamos vendo mais à frente e desvendando isso, Aí eu vou citar um cidadão aqui, Joseph Kleber, no livro O Homem Sadio, nos diz que saúde é real conexão criatura e criador, e a doença, o contrário, momento de tal fato, remetendo-nos à reflexão, à relação do ser com o Pai, com a fonte de sabedoria e supremo amor. E só para
para esclarecer quem foi esse Joseph Kleber, né? Ele usa esse codinome, né, como um autor espiritual, né? E ele transmite as obras através de psicografias, né, óbvio, principalmente com Robson Pinheiro Santos. E Kleber teria sido um cientista recrutado, pelo Terceiro Reich, no início da Segunda Guerra Mundial, para trabalhar na pesquisa da cisão nuclear e que teria se recusado a participar do projeto da bomba atômica. Supostamente, por essa afronta, teria sido cremado junto com os familiares em 1942. E hoje ele está aí nos auxiliando. Já mostrava ser um espírito, com todo o seu conhecimento científico, mas que tinha uma certa harmonia, envergadura de alma. Infelizmente, vocês não podem ver que eu tenho aqui em slide, ele materializado, esse Joseph Kleber materializado, que acredita-se não, isso é contado, principalmente em Belo Horizonte, lá em Belo Horizonte, no Hospital André Luiz, que eu tive a oportunidade já de estar lá, de passei um final de semana lá com eles, e principalmente no hospital. Ele materializado foi que deu todas as diretrizes de como criar esse hospital, o Hospital André Luiz. E para aqueles que não conhecem, não sabem que hospital é esse, é uma coisa muito grande lá, é um sítio, tipo do Frei Luiz aqui, mas só que é um hospital mesmo. E eles tratam muito da saúde mental. São pessoas mesmo com problemas mentais, dependentes químicos, esquizofrênico que usa dependência, que é dependente químico também, tendência a suicida, uma coisa incrível. E eu passei um tempo lá com eles, conheci, uma coisa linda, o trabalho é muito lindo, e acompanhado da filha do criador do SOS Preces, filha do criador, que é o Célio Varela, que ele criou em 1982, auxiliado também pela espiritualidade para criar esse tipo de serviço, que hoje está espalhado pelo mundo, principalmente Texas e Suíça, esse trabalho que nós temos aqui. E o Fé e Esperança representa o trabalho que nós temos, aqui no Rio de Janeiro é o Fé e Esperança que representa. E ele materializado, conseguiu ser fotografado, quando instruiu, deu todas as diretrizes para esse hospital ser construído. E aí nós vamos lá. O apóstolo João nos diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Está em 1 João 4, verso 8. 4 até 8. Verso 8, aliás. E Jesus é a manifestação direta do Pai, o melhor e maior modelo dado por Deus aos homens. Levítico, o Livro dos Espíritos, na questão 625, nos advertiu, a questão 125, nos advertiu que sadio, portanto, é aquele que ama, independente de sua crença, da sua posição social, econômica, política ou religiosa, visto que o amor é a síntese da ética cósmica, a própria expressão do Criador, no qual vivemos, existimos e nos movemos, conforme asseverou Paulo de Tarso, já em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 28. Então, nós vamos entrar agora na cura, pela visão espírita. A cura na visão espírita é o resultado de um movimento pessoal, de um encontro do ser consigo mesmo e com Deus, que habita em si. Ele é o fruto do despertar gradual que o Espírito realiza, enquanto caminha em direção à morada do Pai, que é a nossa intimidade. Retornando ao seio daquele que é todo justiça, poder e bondade, é o resultado da harmonia que é, consequentemente, ao esforço da autossuperação e desenvolvimento das potencialidades amorosas da alma, virtudes divinas existentes em germe na intimidade humana. Entendeu? Então, vamos bem prestar atenção para entendermos, aí começarmos a compreender o que é ter a fé, que não existe a fé cega, aí a fé raciocinada. E aí nós vamos agora, para trazer, falando sobre cura, nós temos que trazer quem? Jesus, Eu fui lá, fiz tudo direitinho, transformei em slide. A cura segundo Jesus. Então vamos iniciar. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias no meio do povo. Isso está em Mateus 4, 23.
E aí, se analisarmos a postura terapêutica do Cristo e suas curas, encontraremos farto material, simbólico e arquetípico a nos direcionar o pensamento e o sentimento para a consciência de nosso papel co-criador e autocurativo. Analisaremos 5 curas de forma integrada, propondo uma visão possível diante das inúmeras sugeridas pela ação crística. Então, vamos lá. O evangelista Marcos, em Marcos 10, 46, 52, na Bíblia, nos diz que Jesus passava pela cidade de Jericó, acompanhado por grande multidão, quando um cego que mendigava à beira do caminho, de nome Bartimeu e filho de Timeu. Ouvindo que a turba, que o barulho que se aproximava e que o Messias Nazareno se encontrava dentre eles, começou a chamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E clamava em altos brados, de tal forma que os que acompanhavam Jesus advertiram para que não molestasse o mestre. Mas ele, tocado em suas fibras mais íntimas, sentindo certamente que o seu momento de despertar espiritual era chegado, chama sem cessar, até que o mestre parando, manda que ele venha ter com ele. Olha só, que interessante, ele não era cego. O interessante é a postura de Jesus, que não vai até o cego. Não se compadece do mendigo à maneira habitual, acreditando-lhe necessidade eterna, necessitado eterno. Ele ordena que ele mesmo, cego, levanta-se e vá ter com ele, que se encontra no meio da multidão. Vamos entender por quê. E aí o evangelista diz que Bartimeu, lançando de si a capa, e tudo que encobria, aquelas coisas tudo que ele tinha ali, levanta e vai ter com Jesus. O filho de Timeu, esquecendo-se de suas ilusórias limitações, levanta-se e mostra-se tal qual é, resgatando sua espontaneidade e naturalidade ao influxo da palavra do Mestre, e busca Jesus. Aí, a importante observação para todos, aqueles que vivem a vida à semelhança do mendigo de Jericó, à espera da migalha alheia, na forma de afeto, atenção, consideração e valor pessoal, sem conhecer as próprias capacidades e belezas, sem encarar a sua possibilidade de entender a multidão dos seus desafios pessoais, com otimismo e confiança em si mesmo na vida. Isso tudo, que essas 5 que eu trouxe, exatamente que dá o exemplo de nós, para nós, do que nós temos que nos libertar e do que temos que nos apegar. Olha, tomar a iniciativa de buscar a Jesus é imprescindível atitude no caminho de reequilíbrio, pois o Cristo representa as leis divinas, a moral e a ética cósmica, transpessoal, capaz de nortear como uma bússola segura, a nau que ameaça sossobar nos mares da existência em busca do porto firme. Então, temos de exemplo esse aí, do início. Quando Bartimeu alcança Jesus, o divino pedagogo, conhecedor profundo da alma, da alma humana, lhe questiona: o que queres que te faça? Jesus sabia, mas precisava ouvir dele. Certamente que o Cristo enviado celeste sabia o que tinha para oferecer, mas aquele que busca a cura torna-se essencial a consciência do processo. Por isso que nós sempre falamos, quando você coloca o nome da pessoa ali, coloca o seu nome no momento da prece, você vai mentalizar, vai vibrar e ajudar. Não é só colocar lá e deixar na mão da espiritualidade. Bartimeu tinha desejos, expectativas, visões que foram validadas pelo Mestre quando lhe questionou o que veio e o que desejava dele. E ele, tocado em sua alma pela sabedoria e maturidade, lhe respondeu: Senhor, que eu veja, que eu possa enxergar os caminhos da vida por onde minhas pernas haverão de trilhar, por onde haverei de buscar a minha felicidade e a minha alegria e a realização da minha alma. Isso veio de dentro dele mesmo. E que eu veja os roteiros de luz que tu tens para me indicar, a fim de que possa restabelecer a minha autoestima e sedimentar a minha confiança na rocha firme das convicções profundas que me direcionem para o alta sustentação e o autogerência com dignidade e eficácia na busca pela felicidade. Do profundo do coração, da profundeza do coração mesmo, do bem do seu sentimento.
E as vistas de Bartimeu se abrem por ordem de Jesus, que afirma ali que a sua fé o havia salvado. O seu amadurecimento o havia libertado. Jesus representa o eterno amor de Deus, disponibilizado para as criaturas incondicionalmente, à espera de que estas possam usufruir desse estímulo e sustento divino na conquista de si mesmos. Mas Jesus, aí ele continua no trajeto dele, né? Continua sua caminhada e vamos encontrá-lo agora na varanda do Templo de Jerusalém, à beira do tanque de Betesda, ou Piscina das Ovelhas, como era conhecido aquele tanque cujas propriedades da água acreditava-se em milagrosas. Eu acho que a maioria aqui conhece essa história, né? De tempos em tempos, um anjo, era o que se imaginava na época, né? Viria do alto a balançar as águas e o primeiro que lá dentro se atirasse seria curado de suas enfermidades. E essa crença era de tal forma arraigada naquele povo que uma multidão se acotovelava naquelas paragens à espera de um milagre. Era muito forte mesmo essa crença deles, nessa água. Assim também a humanidade atual. Agora vamos nos olhar, nos colocar. A humanidade atual que acredita que as respostas para os seus dramas e a cura para as doenças do corpo e da alma virão exclusivamente de fora da ciência, da psicologia ou da religião, e aguardam imóveis a solução miraculosa que as liberte de seu sofrimento e de seu vazio interior. E aí, João ainda continua, em João 5, 1 a 15, que naquele local estava um homem que há 38 anos, é muito tempo, né, gente? Há 38 anos, né, jazia enfermo, deitado sobre um catre, aguardando a cura de sua enfermidade. E Jesus, em nova postura, vamos ver a diferença agora, em nova postura terapêutica, não aguarda seu pedido, não o conclama a vir até ele, mas reconhecendo a circunstância educativa em que o homem se inseria, vai até ele e chama-lhe pelo nome, dizendo: queres ficar são? Completamente diferente com o do cego, né? Então nós vamos ver aqui qual foi a lição de Jesus para nós com essa situação do paralítico. O paralítico ainda é mergulhado na parcial ilusão de sua dependência, mas certamente já amadurecido pelos anos de enfermidade e reflexão, responde a Jesus que esse era o seu desejo. Mas tão logo o anjo balançava as águas da piscina, outro se atirava à sua frente, e ele não conseguia a cura almejada. Era paralítico, ele não ia chegar lá nunca. E sozinho, não tinha ninguém para jogá-lo na água. Vigor ainda que hoje, olha, vamos à lição. Na humanidade, a crença de que a cura, a felicidade e a realização são frutos de disputa e que uma vez o outro tendo conquistado-a, não há espaço para conquistas semelhantes ou mesmo que as haja a disputa, a inveja e a comparação. E assim destroem as melhores aspirações. Então, nesse caso, já serviu de lição para nós hoje. Tudo Jesus pegava e transformava, né, para que pudesse ser, né, ao longo de nossa vida, esse ensinamento. E Jesus, ignorando a ilusão da alma do doente, lhe chama à ordem ao equilíbrio, determinando com seu magnetismo vigoroso que ele se levantasse, tomasse sua cama e andasse. A paralisia é curada, o homem tem seus membros que antes atrofiados, rejuvenescidos e agora vigorosos para caminhar pela vida, com liberdade e consciência do seu papel e o dever perante a si mesmo e o outro, e a Deus. E aí, nessa sequência, né, aqui da nossa narrativa, Jesus vai encontrá-lo no templo, o local dedicado à oração ao Pai, né? E Cristo, percebendo-lhe em adoração íntima e verdadeira, presenteia-o e a nós todos com lição magistral. Olha o que Jesus fez. Eis que já estás são, pois que são reconectados ao Criador, né? Não tornes a pecar para que não te suceda algo pior. E aí, para nós que estudamos a doutrina espírita, nós sabemos, né, o pecado, aquele pecado ali que, no caso, Jesus usou essa alegoria, que vamos ver mais à frente o que é pecado, porque isso é uma coisa de tradução.
Seria, no caso, as falhas dele passada, né? De vida passada. O pecado, quando exprimido por Jesus, segundo estudiosos, tinha sentido bem diferente do que entendemos hoje. A palavra hebraica que o originou, traduzida para o grego, segundo o teólogo Jean-Yves Le Loup. Dizia-se amartia, que, em sentido literal, significa, olha, perder o eixo, o centro, visar ao largo, ao lado, e estar fora do alvo, ou seja, perdeu o desequilíbrio. Isso era o pecado que Jesus queria dizer. Hoje, com as traduções, né, e assim, é bem conveniente a certas religiões, nós sabemos que eles tratam o pecado como algo mortal. O pecado, você será castigado e por isso irá para o inferno se você cometer pecado. Então tem que pedir perdão a Deus pelos pecados cometidos e não pecar mais. Não é isso? Mas a doutrina espírita é isso, é orientação. E aí, assim como ele advertiu a mulher considerada adúltera, que está em João também, 8, 3, 11, mostrando-lhe a ausência de julgamento exterior e integrando-a na posse consciente de sua experiência de vida, para que fosse e não pecasse mais, ele advertiu ao ex-paralítico da piscina e a todos nós, para que, diante dos insucessos de nossos caminhos evolutivos, não nos deixássemos dominar pela culpa, orgulho e desânimo, recomeçando sempre a busca pela cura de nossas almas e o encontro da paz. Dá trabalhinho montar esses slides aí, mas é para eu não me perder. O ex-paralítico, tá? Ao ex-paralítico, Jesus pareceu querer dizer que agora que suas pernas estavam reabilitadas e seu coração entregue ao Senhor, que ele redimensionasse seus objetivos, propósitos e instrumentos para alcançar os alvos destinados pelo seu interesse e coração, na conquista da felicidade permanente e de sua alma, sem culpas, sem medos, sem amarras, mas com coragem, que literalmente significa agir com o coração. Percebemos aqui que o olhar restabelecido do cego de Jericó tem a continuidade das pernas revitalizadas na piscina de Betesda. Então, aqui o que ele chama para a reforma íntima. Jesus, nessa lição, ele usando os dois, ele nos chama para essa reforma. Nós olharmos o nosso dia a dia, como nós sempre falamos aqui, né, e errarmos cada vez menos, né, contra nós mesmos, né, amar a si, contra o próximo, contra o planeta. E Jesus prossegue e não para por aí. Em Lucas 17, 11, 19, né, temos aqui a situação dos 10 leprosos. Os leprosos eram portadores antigos do mal de Hansen, da atualidade, infecção bacteriana pelo bacilo de Koch, que naquela época era desconhecida. Essa doença caracterizava-se por afetar predominantemente o sistema nervoso e tegumentar, ou seja, era a pele e as camadas mais superficiais, né, que abriam feridas. E eles perdem também, vão perdendo dedos e tal, gerando lesões de grande impacto e sofrimento nas fases mais avançadas da doença. Sem acesso à real compreensão da moléstia, os portadores de lepra, eles eram discriminados, né, estigmatizados e abandonados pela sociedade, que os considerava impuros e os proscrevia em sociedades isoladas. Eles tinham que ser isolados. Sociedades isoladas da comunidade majoritária, nos chamados vales dos leprosos, onde sofriam na solidão e no quase total abandono o avanço da doença. E esses doentes, quando observaram Jesus de longe, sem coragem de se aproximarem, né, por causa da situação, seguindo os preceitos sociais da época, aí o Cristo, em nova postura, vamos vir aqui, em nova postura terapêutica, vendo-os, se compadece e manda que eles se dirijam ao sacerdote e a ele se apresentem. Olha que interessante como foi isso. Porque a lei mosaica, né, quando o leproso era curado pelo poder divino, então a lei dizia que ele devia se apresentar ao sacerdote para que fosse considerado purificado e pudesse se reinserir na sociedade de origem. Enquanto se dirigiam para o templo, ficaram curados e se maravilharam disso. Jesus sabia que eles não podiam se aproximar, eles jamais iriam pedir isso. Então o que Jesus fez?
pode se apresentar lá ao sacerdote. E eles obedeceram, mas foram sendo curados pelo caminho. Quando chegaram os sacerdotes, estavam curados. São os 10 leprosos que nós encontramos na Bíblia. Dos 10, apenas um retornou a agradecer ao Senhor e a bendizer-lhe a intervenção divina. E Jesus, vendo, questionou: não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? E sem aguardar a resposta, disse: vá, a tua fé te curou. Embora a intervenção do alto se dê indistintamente, poucos são aqueles que cogitam de cura real e aproveitam das divinas concessões para purificar a alma nos caminhos da vida. Ou seja, mais uma lição para todos nós. O amor de Deus, ele é disponível a justos e injustos. Ele não tem distinção. Testemunha aquilo que Jesus afirmou ao repetir as palavras do profeta Oséias, que está em Oséias 6:6 e Mateus 9:13. Diz assim: misericórdia quero e não sacrifício. E aí, a lição para nós sobre a hanseníase, nesse contexto, simboliza tudo aquilo que isola e afasta o homem do convívio sadio com os seus, com a sociedade de que faz parte no cumprimento do seu papel e sua missão. A pele é símbolo da troca, do afeto, é o que nos limita e nos separa do outro, mas também é a fonte da sensibilidade e de percepção, a interação com o meio, o bem como sistema nervoso. E representa a fonte de orientação e ação, o guia e controlador do corpo. Então, é essa a lição que Jesus nos trouxe com a pele dos leprosos. E aí, nessa interpretação, os jansenistas simbolizam a doença da separatividade, do isolamento, do preconceito e discriminação em todas as formas que ela se apresenta. Curando-os, Jesus convida toda a sociedade a se reinserir no seu papel de co-criador, a curar as revelações que são a fonte da vida e se restabelecer na expressão da sensibilidade e do afeto, inerente às almas que se conectam com a fonte da compaixão, ternura e misericórdia que é eterna do Pai. E aí, a outra lição. Diante do olhar curado de Bartimeu para enxergar a vida, das pernas restabelecidas do paralítico, da piscina de Betesda para caminhar pela vida, Jesus nos direciona aos passos, convidando o candidato à cura real do espírito, a assumir seu papel social como um digno representante de Deus, como um ser consciente que implementa ações transformadoras pelo afeto, que foca nas relações, investido de austeridade verdadeira, e que busca a sua realização na capacidade de interagir, ofertando o seu melhor. E como nós estamos sempre dizendo que a orientação dos espíritos, que na regeneração, agora que já entramos, como o Emmanuel também deixou claro, talvez, não sei, a partir do meio já desse século aí, nós já vamos começar a perceber as diferenças e as doenças vão desaparecendo. Dentro da regeneração, ela vai desaparecer e nós chegaremos a um ponto de não termos mais doença. Por quê? Porque já seremos melhores cada dia faremos menos mal, então menos mal nós teremos menos carga, né? Fazendo menos mal, então voltamos sem os débitos, vamos purificando. E aí vai acabar as doenças. É isso que Jesus nos trouxe. Jesus prossegue o seu caminho e agora vamos percebê-lo na região de Gadara. Isso está em Mateus 8, 28 e 34. E encontrar os enfermos que estavam possessos e viviam nos sepulcros, tomados por uma legião de espíritos que com eles se afinizava por causa da sintonia, a sintonia deles, né? Então, esses espíritos se afinizavam com eles, de acordo com a sintonia. E aí Jesus, em outra postura terapêutica e singular, não lhes dá conversa. Não perdendo tempo com o mal temporário, e apesar de seus protestos, que ele sabia que ele ali era temporário, apesar de seus protestos, liberta os enfermos e os enfermos que haviam cedido à sua vontade, à dominação
a sua vontade e a dominação da vontade alheia, ou seja, daqueles espíritos ali que estavam, sintonizados com eles. Pelos pensamentos, era a sintonia. Ações e sentimentos inspirados, deixando a legião de espíritos transviados no mal à companhia da manada de porcos, símbolo da queda que, perturbada pela vibração adoecida daqueles seres, se agita, precipitando-se ao mar. Nós conhecemos essa passagem, e que foi mais uma lição de Jesus para nós. A possessão, representando o estágio máximo de fenômeno obsessivo, simboliza a letargia espiritual. A rebeldia e a dor de estar apartado do bem, da paz, chama-nos Jesus a atenção para a consequência do afastamento do bem e a intensidade de desequilíbrio a que se arroja o ser quando se desvia do amor e dos esforços por conquistá-lo. Mais uma lição dele. O mal, sem ter existência real, assim como a sombra, desaparece ao raiar o dia da alma do Filho de Deus, que deseja encontrar-se e assumir seu destino com a consciência e a integridade. A liberdade relativa dada por Deus aos homens limita-se na escolha dos mecanismos do amor e de amar, visto que só há liberdade verdadeira para o bem. Não tem outra saída. É só o bem, é só o amor. Porque foi a única doutrina, que Jesus deixou mesmo naquele... Ele nos ensinou, foi o amor. Quando nos transviamos na maldade ou na crueldade para conosco mesmo ou para com o semelhante, a vida aciona mecanismos automáticos de retorno ao equilíbrio, fazendo a separação do joio e do trigo. Ainda que por meio da dor, Jesus simboliza nessa passagem a intervenção misericordiosa de Deus, pondo termo ao conluio de mentes e vontades, adoecidas devido ao afastamento do bem. Então, nós sabemos, que a doença, as dores é da alma mesmo, são as mazelas, que nós trazemos. A partir do momento que o espírito vai se purificando, então vai acabando tudo isso. Libertando os endemoniados, olha a lição. Os endemoniados, o Cristo convida a humanidade esclarecida a exercer a sua liberdade para o usufruto dos dons divinos, no exercício da criatividade elevada para o belo e para o bem, a serviço da educação espiritual do ser humano. E o olhar de Bartimeu, que enxerga os caminhos, que caminha nas pernas do paralítico da piscina de Betesda, a caminho da inserção social, necessária e profícua, é agora individualizada na edificação da identidade sagrada e única do Filho de Deus, que desperta para seguir louvando ao Senhor em seus testemunhos diários. E, finalmente, ainda em Lucas, o evangelista, Lucas 6, 6, 11, apresenta a cena em que Jesus, em dia de sábado, outra lição para nós, encontra-se no templo a louvar a Deus e, desejoso de dar uma lição importante à hipocrisia religiosa dominante naquela época e em todas as épocas, cura o jovem que tinha a mão mirrada, dizendo: abre-te, e ela se abriu. E aí... Feliz é a alma que se encontra no reconhecimento, grandeza do Senhor e se identifica com ela, louvando a Deus em toda parte. E Jesus testemunha que mais felizes ainda são aqueles que, adorando ao Senhor, não se circunscrevem à adoração dos lábios e das atitudes inúteis, fazendo da sua comunhão com o Pai um exercício de fé, vitalidade e amor prático, a serviço do semelhante, a serviço do alívio da dor humana e do cultivo do otimismo. Porque nós sabemos, que Deus, ele, em momento algum, essa coisa assim, que vamos adorar a Deus, temos que adorar a Deus. Deus não é nenhum vaidoso que necessita ser adorado. O que ele chama é a nossa sintonia, ele chama por isso, ele clama por isso, sintonia. Amar, sim, amar a Deus sobre todas as coisas, mas ele não tem essa vaidade.
A esperança dos corações necessitados. Abrindo a mão do jovem no templo, o Senhor sintetiza a proposta de cura do Evangelho, sugerindo-nos que o adorador de Deus abre as mãos na direção de seu irmão, estabelecendo ligações, conectando as almas e sentindo a todos como família irmanada em Deus, o nosso Pai. Então, a conclusão. Enxergar, caminhar, interagir e integrar, individualizar e finalmente servir, eis a síntese luminosa da proposta de cura da alma, expressa no Evangelho, para o filho pródigo que retorna à casa paterna e em busca do aconchego, trabalho e consideração. Vai, a tua fé te curou. Representa o coroamento de um trabalho longo de autoburilamento, renovação da alma para a felicidade almejada. O amparo divino não escasseia em nenhum tempo e em nenhuma época, sendo abundante fonte de nutrição e consolo, estímulo e sustento na caminhada de todo filho de Deus. E ecoa em nossos ouvidos a mensagem do Cristo aos apóstolos diante das dificuldades e limitações da jornada e afirmar: eis que estarei até o fim convosco. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Dando-nos a exata noção da responsabilidade que nos é devida e da misericórdia que nos é concedida. Mas aí, quando ele diz isso, ele não diz que nós temos que aceitá-lo para ser salvo. Ele diz que estivermos com ele, é dentro dos seus ensinamentos, né? Aí estaremos salvos. Salvo de quê? Nós vamos, então, né, a nossa colônia, vamos continuar os trabalhos, aí retornamos. Independente disso, o espírito ele vai para algum lugar mais adequado com a sua vibração e nesses locais pode haver sofrimento e tudo, até ele se reintegrar novamente. Aí, a cura espiritual. A principal finalidade do espiritismo é curar o espírito. O espiritismo não tem como finalidade principal, urgente, a cura das doenças do corpo. Embora, sem alarde, coopere nesse setor de ordem humana, o seu objetivo relevante é ensinar, é orientar o espírito no sentido de libertar-se dos seus recalques ou instintos inferiores, até alcançar a saúde moral da angelitude. Vendo como depende de nós, então o espiritismo ele vem nos orientar nesse sentido. Por conseguinte, não pretende competir deliberadamente com a medicina do mundo, conforme pressupõe alguns médiuns e neófitos espíritas. Se esse objetivo fosse o essencial, então os mentores que orientaram Kardec na codificação, na doutrina espírita, certamente ter-lhe-iam indicado todos os recursos e métodos técnicos que assegurassem aos médiuns seguro êxito terapêutico no combate às doenças que afetam a humanidade. Então, a única coisa que podemos fazer, né, é aquela oração sincera, a nossa corrente de oração, como fazemos, né? Pedir intercessão, toda oração ela chega a Deus. Nós podemos orar pedindo a Bezerra de Menezes, a Maria, a Jesus, mas todas elas, a oração sincera, ela vai a Deus. Tá? E aí nós temos esses intercessores. Então isso podemos fazer, mas curar, né, não é bem isso que foi indicado. E sabemos também, o Espiritismo também explica que cada um, que seja feita a vossa vontade. Quando nós não oramos, cura, em nome de Deus, cura. Não é isso, né? Entregamos nas mãos de Deus, porque só Deus sabe de cada um, o porquê está passando por aquele momento e como será, e como passará. Os Espíritos inspiram e cooperam, sem a intervenção de deprimir a profissão dos médicos. O alto
inspira e coopera nas atividades terapêuticas, utilizando os médiuns, mas sem qualquer intenção de deprimir ou enfraquecer a nobre profissão dos médicos, cujos direitos acadêmicos devem prevalecer acima da atuação dos leigos. Embora os espíritos benfeitores auxiliem por intuição os médicos dignos e piedosos que se devotam a curar o ser humano. Deveis considerar que os profissionais da medicina também constituem uma legião de missionários dos mais úteis à humanidade, mesmo porque tais cientistas, além de suas funções comuns, ainda se dedicam a pesquisar elementos terapêuticos que vençam as moléstias rebeldes, de consequências fatais. Eis porque o Espiritismo não é destinado a concorrer com os médicos terrícolas da Terra, né? Nem tem a pretensão de sobrepor-se sua capacidade profissional. Eles inspiram. E, inclusive, agora, então, mais do que nunca, né? Inspirando os médicos e os cientistas na criação de remédios, vacinas, e intuindo como proceder no momento que estamos passando, que o planeta passa, né? Então, a equipe científica, espiritual, está intensa, trabalhando principalmente à noite, no desdobramento do sono deles, e vai intuindo, ajuda, ali, auxilia, e a coisa está acelerada. As curas obtidas por intermédio da mediunidade de cura têm por objetivo principal chamar a atenção do enfermo. Isso aqui é uma coisa muito importante. Inclusive, em casas espíritas que trabalham com cura, como Ramatiz, Frei Luiz, eles sempre orientam e falam sobre isso aqui. O alívio, o reajuste físico, ou as curas conseguidas por intermédio da faculdade mediúnica têm por objetivo principal sacudir o ateísmo do enfermo, despertando-lhe o entendimento para os ensinamentos da vida espiritual. O centro, ainda no final, porque eu esqueci que não estou passando ali, é que no final ainda coloquei, o centro espírita é o Hospital das Almas. O doutor Paulo Frutuoso, ele até uma vez, ele conta uma situação de que ele também foi instruído, né, que ele tinha uma dúvida, por exemplo, quando às vezes alguma cirurgia espiritual feita lá, algumas pessoas sangram. A cirurgia espiritual, como pode sangrar daquele local que está sendo feita a cirurgia? E aí, um dos benfeitores dos médicos cirurgiões, né, quer dizer, espírito, né, usando os médios lá, cirurgião explicou, e ele sempre explica isso, que aquilo acontece com aquela pessoa justamente pela incredulidade dele. Porque ele está ali fazendo a cirurgia, mas ele não está acreditando muito. Será que é verdade? Aí, por exemplo, ele está com um tumor, digamos que, sei lá, na alguma parte do corpo. Aí ele fica naquela dúvida, o espírito que está operando sabe, os benfeitores sabem, aí ele faz sangrar. Vai sangrar e a pessoa vai e acredita. Entendeu? Foi o que eu acabei de falar aqui agora. O doutor Paulo Frutuoso sempre fala isso. Centro espírita, além de escola, trata da alma. Então, nós, os espíritas, aceitamos sem laivos de dúvidas que o centro espírita, além de escola, onde aprendemos o mecanismo da vida, desvendado pela codificação kardeciana, é também o hospital onde as feridas do sentimento encontram medicação e todas as inquietudes recebem repouso. Quando transformadas em hospital de almas, o centro espírita ministra passes, oferece água fluidificada, e favorece a desobsessão, né? Os nomes vão lá para tratamento na reunião de desobsessão. Abre canais de ajuda espiritual pela força da prece e do esclarecimento. Revigora a esperança pela virculação das promessas de Jesus e torna a fé inabalável com os alicerces racionais que a nova luz outorga a quem deseja para a reconstrução de uma nova vida. Hospitais tratam o corpo, o espiritismo, a alma. Os hospitais do mundo, atendendo à sua missão, estão preocupados apenas com o corpo. O objetivo da casa espírita é o de corrigir as mazelas do espírito. E, infelizmente, cirurgias mediúnicas, né, está mais na moda do que o estudo da doutrina. Realmente, né, muitas pessoas procuram, ele quer fazer a cirurgia e tal, mas a doutrina, né, ele não se interessa. Mas aí, como eu falei antes, Deus sabe de cada um, sabe por que ele está passando, sabe como ele tem que passar, o que vai acontecer. Tá? A
uma verdadeira febre antidoutrinária em razão de busca da saúde como o uso de rituais, imagens ou roupas especiais nas sessões de fluidoterapia, que comprometem a pureza, a simplicidade da prática e do espiritismo. E, normalmente, esses centros que trabalham com cura, eles não são assim, são centros espíritas mesmo, até estudam a doutrina, sim, mas não são nem federados, porque os mentores deles são místicos com esoterismo, né? Aí usam até incenso, essas coisas assim. Se vocês forem nesses centros, vocês vão observar. Mas são estudantes da doutrina, direitinho. Mas não são federados por isso, porque para ser federada, né, na FEB, a Federação Espírita Brasileira, como nós somos, não tem esses ritos, não existe rito. Nós seguimos apenas a codificação, né, e o Evangelho. O Espiritismo não veio competir com a ciência. Isso aqui, Divaldo Franco, né, em Diretrizes de Segurança, nos recomenda: não devemos trazer para o Espiritismo o que pertence aos outros ramos do conhecimento. A missão de curar é do médico. O Espiritismo não veio competir com a ciência médica. Não devemos pretender transformar a casa espírita em nosso consultório médico. Então, essa recomendação nos conduz a concluir que o centro espírita é um hospital para a alma, não para o corpo. A cura deste poderá vir por consequência, pois não desconhecemos as origens das doenças que nos afligem. Se a finalidade do hospital é curar o doente, quando esta cura acontece, o hospital alcançou o seu fim. Aí o paciente recebe alta e vai embora, agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus não ser preciso a continuar. Já no centro espírita, tal não deve acontecer, ou seja, nós devemos ficar, estudar, né, recebermos ali, né, o alívio para a alma, o alívio do espírito, e continuar estudando, e entendermos, né, entendermos melhor os caminhos para não continuarmos errando na frente, aquilo que nos trouxe, né, nesse erro. Tem uma história muito interessante, que eu costumo dar um exemplo. Uma família espírita tinha uma filha jovem, trabalha era evangelizada desde criança e tal, cresceu, né, no centro espírita, na casa espírita, na doutrina espírita. Ela já adolescente, ela adoeceu. E ficou mal mesmo, mas ela era muito querida, era querida na casa toda. Então começou a corrente de oração. Vamos orar pela fulana, vamos orar. O que foi feito? Foi feita uma intercessão a Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, vendo a situação, foi conversar com quem? Com Maria de Nazaré, sobre a situação. Aí Maria de Nazaré falou: olha, você vai dar o recado, da reunião mediúnica, dá o recado a eles, que é necessário ela passar por isso e desencarnar. Está no momento dela desencarnar. O momento dela já chegou e tal. Poxa, é duro falar isso para os pais, né? E foi feito, aí foi dado o recado. O Bezerra veio e falou: olha, Maria disse que é necessário ela passar, então esse é o momento dela, fim e tal. Mas não pode com toda a vida pela frente, uma menina trabalhadora e tal. E implorar. Bezerra foi: poxa, Maria, olha só, caramba, olha, sou mãe, mamãe também, ela chorando e tal. Aí ela falou assim: olha, eu posso até, né, então tudo bem, deixar acontecer, ela vai melhorar. Mas aí explicou a ele por quê que ela deveria desencarnar. Aí tudo bem, ele veio, não explicou por quê, mas falou: olha, cedeu uma concessão e tal. A menina cresceu, foi para a faculdade, tudo, tá, continuava espírita. Lá um certo dia, a faculdade entrou em contato com os pais, que ela havia se matado. Ela se enforcou no alojamento. Aí, imagina, não é possível, conhecedora da doutrina espírita, não é possível e tal. E quando foram descobrir lá, aí descobriram a cartinha. Ela se enforcou por vergonha, ela se envolveu com o namorado de irmão, o namorado ficou grávida com vergonha dos pais, da doutrina, do escândalo, ela se enforcou. Aí pronto. Aí Maria falou: agora, Bezerra, vai lá e explica por que ela ia desencarnar na adolescência, para ela não passar por isso. Ela é um espírito suicida. E ela não ia conseguir vencer a missão do que ela prometeu, de que ela passaria. Então, ela já tinha combinado que ela viria antes dela alcançar, chegar à prova do suicídio. Aí pedir, agora eles vão sofrer. Vão sofrer porque ela acabou cometendo suicídio. Então, eu nunca esqueço disso, desde a primeira vez que eu vi, há muitos e muitos anos. Aí fico daquela assim: Deus, por favor, cura. Não é assim não, está nas mãos de Deus. A fundação do Centro Espírita é
esclarecer. A cura do mal físico ou espiritual deverá dar ao paciente motivo e condições para que na casa permaneça na busca de entender as razões pelas quais a doença a trouxe até ali e o porquê da cura. Entendeu? Nesta linha de raciocínio, compete aos espíritos compreender a missão verdadeira da doutrina e a função real do centro. Aquela é chamada com propriedade de consoladora, que é a doutrina, destinada à reforma íntima do homem, e este devemos dar a célula moderna do cristianismo, com a tarefa de interpretar a essência dos ensinamentos evangélicos à luz do Espiritismo e divulgá-la ao mundo inteiro, viabilizando a implantação do reino do amor, fraternidade. E não é o objetivo do Espiritismo remendar corpos, antes sim, cuidar das almas. E qual é a principal finalidade do Espiritismo? É curar o espírito, não é? Então, quando Jesus curava os doentes que iam em seu encontro, o seu objetivo era curar os corpos, para que, indiretamente, despertar a cura das almas. E a mediunidade de cura tem, igualmente, essa finalidade. Muitos médicos, embora inconscientes do fenômeno, agem também como médiuns. A mediunidade de cura, mediante o Espiritismo em sua profundidade, é uma cooperação do objetivo crítico, condicionado à evangelização do homem. Nosso intuito é esclarecer quanto ao lamentável equívoco de muitos adeptos espíritas confundirem a finalidade, princípio do Espiritismo, que é a de curar o espírito enfermo, e não de estabelecer-se na Terra uma única organização mundial de assistência médica de caráter espírita, destinadas a cuidar essencialmente da saúde do corpo e seus habitantes. E nós temos os médicos mais bem assistidos, gente, com médios de cura, né? E aí eu coloquei aqui, olha, infelizmente certas criaturas mercenárias ainda usam a sua faculdade mediúnica como para os negócios escusos, são aqueles que cobram, né? Aliando a prática da caridade na seara espírita com a remuneração fácil da moeda do mundo. E nós, somos da doutrina espírita, sabemos o que acontece quando a pessoa começa a cobrar, começa a vender isso, né? Olha, muitos médicos alegam que a cura espiritual é intromissão desleal que afeta a sua esfera profissional. Mas, desde que a medicina acadêmica ainda não consegue curar todas as enfermidades do corpo físico e se mostra incapacitada para solucionar as doenças psíquicas de origem obsessiva, é evidente que os médicos não podem censurar os esforços do curandeirismo mediúnico, que tenta suprimir as próprias deficiências médicas no tratamento das moléstias espirituais. E nos hospitais, nos manicômios, né? Agora não ficam mais internados por muito tempo. Eles estão cheios de médiuns, como no centro espírita estão cheios de loucos, né? Porque aquele que fala e vê pessoas, falam, aí quem está é louco, né? Esquizofrênico, está vendo, e tal. Então, ele ainda no centro espírita está cheio de pessoas assim. E no manicômio está cheio de médiuns presos lá porque eles veem e falam. É a mediunidade. É lógico que, quando a pessoa não tem um conhecimento, não tem nada, aquela coisa da sintonia, ele abre a sintonia, vem sim aqueles irmãozinhos mesmo que aproveitam aquela sintonia, baixa a sintonia da pessoa e começam a botar coisas na cabeça, a agir mesmo através dele. Né? Quando não tem tratamento por isso, aí sim, vem para o tratamento espiritual. A medicina oficial malgrada a seu protesto e a intrusão do médium ou do curandeiro na sua área de profissional, fracassa diante dos casos de obsessões, quando pretende tratá-los de modo diferente da técnica tradicional adotada pelos espíritos e médios, né? Vai tacar remédio. Taca remédio mesmo. Eu tenho um irmão que ele é esquizofrênico, paranoide. E ele tem uma parede que separa a nossa casa. Ele já eliminou todos os vizinhos que fazem mal a ele, que prejudicam. Ele diz que me prejudica. Eliminou todos. Inclusive, até por acaso, esses vizinhos mudaram. Aí ele elege outro. Agora eu descobri.
se ele começa, ele entra em crise lá, ele fala alto, ele xinga e tal, e bababá. Há poucos dias agora eu descobri, não por acaso, eu consegui ouvir, era o meu nome. Eu descobri que eu sou a pessoa que prejudica ele agora. E eu não sei o que é, o que eu faço. Eu oro por ele, faço tudo, mas falo para ele, ó, tem também o carpserino para poder ir. Ele não aceita nunca, porque ele vê as coisas, ele fala desde criança. E é protestante, e eu sou espírita, então como eu sou espírita, eu sou do diabo, né? O que eu falo é do diabo, e ele não, ele que está certo, porque é Deus que mostra a ele que está sendo prejudicado. É desse jeito aí, e eu estou prejudicando. Puxa vida, eu tenho que orar. O médico ou o médium transformam-se em instrumentos abençoados, quando, junto aos enfermos, preocupam-se mais em aliviá-los de sua dor do que sugerir qualquer vantagem material. Em consequência, o médico também pode desempenhar, junto aos enfermos, as funções do médium e atender às intenções dos espíritos benfeitores, caso seja uma criatura afetiva, sensível e mais um sacerdote do que um homem de negócio. Isso é o papel do médium. Agora eu tenho aqui um título, né, que as curas espirituais têm a finalidade de despertar e atrair para o espiritismo aqueles que se encontram ainda com sua mente distante de entender o lado espiritual. Então diz assim, olha, repetimos novamente que as curas espirituais incomuns despertam e atraem para o espiritismo os homens ateus, médicos ortodoxos, religiosos, dogmáticos e até os indiferentes que, depois de abalados em sua velha atitude mental, não podem deixar de respeitar e mesmo interessar-se pelos ensinamentos valiosos da vida imortal. Muitas criaturas, depois de exaustas da sua vida, né, da via cruz, da própria, pelos consultórios médicos, hospitais e cirúrgicos, ou pelas estações terapêuticas, já decepcionados, descrentes das chapas radiográficas, do eletrocardiograma, isso aqui tudo porque foi pesquisas que eu fui fazendo, né, gente? De encefalografia ou mutilados pela cirurgia, aceitam incondicionalmente os princípios morais e espirituais do espiritismo, depois de cura-dos extraordinariamente pela água fluidificada, pelos passes mediúnicos ou medicamentos receitados pelos espíritos desencarnados. Mas o espírito não vai receitar, fazer receita para você. Ele, como o Bezerra de Menezes faz, muito, né? É o homeopático, é a homeopatia. O bem das curas espirituais supera os equívocos do mediunismo. Embora o espiritismo não seja um movimento com o intuito de competir com a medicina oficial, ele corresponde, no entanto, à promessa abençoada do Cristo, quando promoveu o envio do Consolador, que é a doutrina espírita, no momento oportuno para curar os enfermos de espírito, embora isso os homens ainda devam conseguir, atraído primeiramente pela cura do corpo físico. Às vezes ele tem que vir pela dor, não tem jeito, né? Sempre, né, comentamos isso, a pessoa não vem pelo amor, vem pela dor. Embora nem todos os familiares dos enfermos beneficiados simpatizam de início com os preceitos espiríticos, muitas vezes os mais sensíveis terminam aceitando a tese da reencarnação e ação kármica da lei de causa e efeito, que rege os destinos da alma em prova educativa da matéria. Deixa eu ver aqui. Isso. Bom, e agora, finalizando, né, as curas de pessoas que estão com suas provas kármicas terminadas. As pessoas de melhor graduação espiritual, ou que se encontram no fim de suas provas kármicas, dolorosas pelo sofrimento ou vicissitudes morais, já sofridas nas vidas anteriores, realmente são eletivas e beneficiadas pela homeopatia.
irradiações fluídicas, passes mediúnicos ou água fluidificada, dispensando a medicina cruciante das reações tóxicas. Eis porque há tanta decepção e variedade quanto ao êxodo de tratamento dos homens na Terra, pois a terapêutica salvadora de determinada criatura é completamente inócua, aplicada a outros enfermos nas mesmas condições físicas. Quantas pessoas aqui, né, o que nós conhecemos, que já falou, tomei muito fitoterápico, tomei muito homeopatia e comigo nada aconteceu e fulano ficou bom. Exatamente isso aqui, a elevação moral desse espírito. Então ele é beneficiado, ele é mais beneficiado dessa maneira. E encerrando, a visão de saúde da Organização Mundial da Saúde, da OMS, e a proposta espírita se entrelaçam na busca pela harmonia da alma e o equilíbrio dinâmico do bem-estar holístico. O espiritismo, enquanto ciência do espírito, nos convida à individualização, enquanto ciência do espírito, individualização com Jesus, na renovação do homem velho. Um homem novo, vitalizado pela revelação da boa nova e as vibrações do amor. Como consequência desse movimento de cura interior, nasce o homem de bem, que, vencendo as suas dores interiores, parceiras ainda representam no atual estágio de saúde possível ao homem da Terra. Mostra-se comprometido com o coletivo e com a utilidade geral, consciente de si mesmo e conectado à fonte suprema, bebendo na fonte sagrada da inspiração superior e atento ao questionamento do mestre aos discípulos, despertos para as verdadeiras superiores, né, analisando sobre isso, que nós não temos que impor, né, que encostar Deus na parede, que temos que ser curados, né, dessa maneira, para que seja feita à vontade. Vamos pedir alívio, vamos pedir resignação, e estudando a doutrina nós vamos também chegarmos, né, à origem de cada mal. Eu já falei aqui de provas de minhas físicas, de problemas passados, de vidas passadas, né, de mal que eu fiz a irmãos vida passada, que hoje eu trago essa consequência física, no físico, por eu ter escolhido essa prova. E conhecendo a doutrina e sabendo disso tudo através da doutrina, eu tenho que ter muito mais resignação para passar e vencer, né, a prova. Então, eu creio até, inclusive, que o que eu passo é bem menos do que eu fiz alguém, né, sofrer no passado, em outras vidas. E nós devemos analisar, sim, todos nós analisarmos e não esquecermos que os médicos devem ser procurados, tá? Devemos fazer nossos exames periódicos e qualquer problema temos que procurar os médicos e, é lógico, né, pedirmos alívio, né, a Maria, Jesus, que me ajude, me ampare para que eu passe por isso. E se tiver de ser curado através dos trabalhos da água frutificada, do passe mediúnico, como nós falamos, da desobsessão, se tiver de ser curado, porque tem que passar por esse processo, será curado, justamente para que possamos entender, né, todo esse processo da dor que nos leva a conhecer o amor. Tá? Então, eu espero que hoje possamos ir para casa pensando sobre isso, refletindo, né, todos, e desejo para vocês uma boa noite, muita luz, muita paz, tá? Que a paz de Jesus continue conosco, tá bom? Uma boa noite.